Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte, 29 anos no ar, fazendo melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mais um programa itinerante, estamos visitando a sede Moinhos do Grêmio Náutico União. E temos grandes novidades, principalmente em projetos esportivos. No primeiro bloco, vamos conversar com a Luciana, que é a coordenadora de projetos esportivos do Grêmio Náutico União. E lei de incentivo ao esporte, captação, aí vem lá do Comitê Brasileiro de Clubes, verba das loterias para os clubes formadores. Bom, tudo isso a partir de agora no nosso Encontro do Esporte, que está só começando. Roda a vinheta, entra o break, voltamos em seguida, direto da sede Moinhos do Grêmio Náutico União. Sofia é filha única e um pouco tímida para conhecer novos amiguinhos. Às vezes, ela se sente sozinha. Sabe o que acontece quando ela fica junto com as outras crianças? Sofia vira a princesa do reino. Saúdem a princesa Sofia! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O projeto Brincando nas Férias é um deles. Diversão para crianças de até 12 anos durante as férias escolares. Para saber mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. O Lorenzo é uma criança muito ativa, então ele precisava de um esporte que cobrasse dele mais concentração e disciplina. Também ajuda muito ele o fato de que ele é diabético e ele usa um sensor no braço, então teria que ser um esporte que não tivesse contato físico muito forte, que poderia tirar o sensor do braço dele. Se a criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e aí então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela, e a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. Desde que ele iniciou a esgrima, a principal é a concentração, assim, é o tempo de concentração numa atividade, a dedicação, né, que ele tem. Isso reflete muito na execução dos temas da escola, em prestar atenção na aula. Ele tinha um pouco de dificuldade de se concentrar em alguns itens específicos, tarefas mais demoradas, e agora a gente nota que ele consegue se focar mais, e eu acho que esse é um super benefício que veio para ele com a esgrima. Assim como a esgrima, tem outros esportes que também oportunizam o desenvolvimento de habilidades emocionais. O judô, o vôlei, a ginástica artística.
Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Cred Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Vamos embora então, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana, o Encontro do Esporte, 29 anos no ar, visitando a sede Moinhos do Grêmio Náutico União. E a partir de agora vocês vão saber como é que se faz um projeto esportivo, como é que se faz a captação. Olha, fazer o projeto até que é uma barbada, montar o projeto, mais ou menos, mas captar, o mais difícil é captar. A Luciana é a gerente, coordenadora aqui dos projetos esportivos do Grêmio Náutico União. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos bater um papo aí para esclarecer essa rapaziada, que todo mundo quer fazer projeto, né? Mas não é mole. Projeto todo mundo quer, né? Projeto as pessoas acham que é muito fácil, assim. E realmente, assim, no momento que tu determina que tu vai aportar, que tu vai fazer algum projeto, tu tem que ter todo um objetivo e metas, né? E todo um processo a ser cumprido. Não só legal, como na hora da execução dele, né? Dizem os colegas jornalistas, e a gente fala no meio, não adianta ter só uma ideia e uma câmera para tentar fazer tudo, né? Tem que ter todo o processo. Hoje o União trabalha com duas fontes, né? Nós estamos com 3 fontes, né? Com a lei de incentivo federal, com a lei de incentivo estadual e com o CBC, que é o nosso carro-chefe hoje, né? Que é onde hoje... O CBC que ela está falando é o Comitê Brasileiro de Clubes, que explica como é que funcionou isso aí, que conseguiram, depois da pressão dos clubes, conseguiram um dinheirinho das loterias, mas só para os clubes formadores. Na realidade, antes o CBC ele estava vinculado à Lei Pelé. A verba ela vinha descentralizada via Lei Pelé. Com o ano passado, vocês lembram que teve a portaria 841, que tirou todo o dinheiro, os clubes se uniram, voltaram, né? E hoje houve uma alteração na legislação e a verba do CBC hoje é uma descentralização direta. A legislação mudou. A verba é descentralizada pela Lei 13.756 do ano passado, de 2018, né, o que facilitou muito os processos CBC Clubes, né, e isso facilitou até para os próprios editais que nós estamos executando. Um edital importante, que é o edital 7, que é dos campeonatos brasileiros de clubes, interclubes, que até o ano passado somente poderiam participar clubes formadores, clubes que faziam parte, filiados ao CBC. Hoje não. Hoje os clubes, qualquer clube do país pode participar desses campeonatos. E o CBC conseguiu trabalhar junto com as confederações, buscar nas confederações os calendários e reativar muitos campeonatos que estavam em função dos orçamentos dos clubes, muitos campeonatos que estavam com baixo número de atletas. É o Comitê Brasileiro de Clubes, o CBC, que coloca o edital sobre determinados campeonatos, ou os clubes individualmente, os formadores, apresentam o projeto? Não, o CBC ele disponibiliza, né? Ele publica um edital. Hoje o CBC trabalha em cima de 3 pilares, né? Após essa portaria da 846. São campeonatos brasileiros interclubes, recursos humanos, né? E equipamentos e materiais. Então são em cima desses 3 pilares hoje que o CBC trabalha. Obras não pode? Obras não. Nada que for fixo pode, né? Em função da... Pode comprar tatame, pode comprar piso sintético. Removível, não, nós fizemos o nosso piso aqui do ginásio com piso removível e foi todo feito. Equipamento para ginástica, natação, tudo pode ser adquirido. Então hoje o CBC trabalha em cima desses 3 Pagamento de atleta pode? Ajuda de custo? Pagamento não? Atletas não, atletas não. Mas recursos humanos, formadores, sim. Esse sim, que é um dos pilares. Então, o CBC, ele disponibiliza um edital dentro, né, com um objeto, dentro desses, em cima desses 3 pilares, e o clube prepara o seu projeto para apresentar e aí passar por todo o processo de análise para ser aprovado e, após isso, conseguir utilizar a verba.
Então, existe todo esse processo de apresentação do projeto, mas mediante um edital apresentado pelo CBC. E aí, essa é a logística com o CBC. Mas aí tu tem a lei federal de incentivo, tem a lei estadual, e aí, obviamente, são os projetos em separado, mas a captação para eles é a mesma, do mesmo bolo, das mesmas empresas, dos mesmos apoiadores. É a nossa tristeza, né? Porque infelizmente ainda o aporte a esses projetos é muito baixo, né? Infelizmente. Hoje o clube tem tanto lei de incentivo federal como a estadual. Nós trabalhamos com as duas possibilidades, né? Temos projetos com as duas leis. Mas sim, nós ainda passamos por essa questão de captação, que ainda é muito difícil. Infelizmente é muito difícil. E é triste, porque eu digo isso porque é uma verba direta, né? Eu sempre digo assim, é um marketing gratuito. Toda e qualquer empresa, ela tem que repassar esse percentual do 1%, por exemplo, que é a lei de incentivo federal, ela vai ter que repassar, vai ter que efetuar esse pagamento. Por que não aportar dentro de um clube onde ela vai atender atletas, onde ela vai ter um retorno, não só social, mas também como marketing, né? Como, divulgando aquilo que ela está se propondo, né? A marca está ali, né? A marca está vinculada. E mais, e não só o esporte, mas há um grande clube que nem o Grêmio Náutico União, que é uma marca tão forte quanto os apoiadores. Exatamente. Hoje o receio das empresas é como vai funcionar, onde vai vir o meu dinheiro, isso vai ser bem utilizado, né? Eu, mais do que ninguém, posso garantir. Aqui dentro do Grêmio Náutico União, tudo é muito rígido. Eu, como coordenadora, e o próprio clube, nós somos muito exigentes. O clube, tudo tem que ser exatamente dentro das regras, todo o processo é passado, todo o processo é revisto. Se não fizer isso, vocês não conseguem nem fazer o próximo projeto. Não só não consegue fazer o próximo projeto, como a gente vai atingir o nosso fim, que é o atleta. Como é que eu vou trabalhar um projeto como é que eu vou executar um projeto de forma errada e vou atingir o meu atleta? Ele é o fim. Todos os projetos têm somente o fim, atletas. É formação e atendimento aos atletas. E os eventos também? Competições também, campeonatos também. O CBI, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, que já voltando ao CBC, né, de clube, o Campeonato Brasileiro, os campeonatos brasileiros, eles atendem justamente os campeonatos. Nós aqui do União vai sediar, já sediou Remo, que é um campeonato de jovens talentos que foi instituído na confederação e foi um sucesso. E ele tem 2 etapas esse ano. Até lembrando que o União já foi a base da seleção brasileira de remo para 2 ou 3 Olimpíadas. Exatamente. Nós temos agora, em setembro, nós temos tanto um campeonato brasileiro de vôlei, sub-19 masculino, e o de natação Top 4, que são dos 3 campeonatos absolutos de natação, os 4 melhores de cada categoria vão vir disputar uma Copa CBC-CBDA aqui, né, justamente atendendo ao edital 7 também de campeonatos. E novamente o de remo no final do ano. Quais são os parceiros aí que vocês já conseguiram captar para todos esses eventos? Hoje, na Lei de Incentivo ao Esporte, Banrisul e Sulgás. São os nossos 2 patrocinadores para a Lei de Incentivo ao Esporte. E Lei de Incentivo Estadual também, Sulgás. São os que nos aportam. É que os empresários em si, assim, eles não têm essa visão macro, né? Eles não sabem que cada dólar que se investe no esporte tem $5 de retorno, né? Isso aí e as pessoas estão hoje atrás da qualidade de vida. Eu digo não só qualidade de vida, mas digo hoje o nosso jovem, né, em vez de estar em casa ou na rua, ele vem para o clube, ele vem para uma associação. Então, eu digo, vamos falar aqui do clube, do Grêmio Náutico União, ele vem para cá. Quantos projetos sociais nós temos aqui também, que também são atendidos também com os projetos de incentivo, o CBC ou outros, enfim, né? Então, existe todo esse aporte social também para o atleta, né? De crescimento, de evolução. E essa grana aí de projetos, de leis de incentivo e também do Comitê Brasileiro de Clube também podem ser usados, por exemplo, para projetos sociais? Não. Ele tem um fim para atender a formação do atleta, né?
Ele atende à formação do atleta. O que Que ocorre? forma hoje no Rio Grande do Sul? União, Sojipa, quem mais? Santa Maria forma lá? A Recreio da Juventude, Caxias se não formos pegar assim, modalidades únicas, vela, né? Tem os jangadeiros e veleiros. Só para deixar claro aqui que vocês estão achando que o dinheiro vem para manter o clube. Não tem nada. Os clubes continuam com dificuldades. Todos os clubes, em todas as suas áreas. Esse é um trabalho do Comitê Brasileiro de Clubes para a formação de atletas. Exatamente. Não, o dinheiro ele tem um destino. Ele tem um destino totalmente carimbado. Ele vem para atender um campeonato em passagens, em hospedagens para o atleta X, que nós temos que identificar o atleta, ter todo o processo, ou para atender o profissional que tem um nome, o CPF, um registro. Então ele é direcionado lá na apresentação do projeto, ele já está sendo direcionado para com qual objetivo que ele está sendo feito. Pô, nós ficaríamos aqui a tarde toda falando, porque a Luciana coordena e controla isso, eu também. Sou criador de uma lei de incentivo ao esporte no município, que muito serviu ao esporte, mas que infelizmente o senhor prefeito hoje, né, congelou a lei, mas tudo bem. Quero te agradecer mais uma vez. Nós agradecemos. Nós estamos juntos aí, em tudo isso aí. Com certeza. Eu que agradeço, nós agradecemos, o Grêmio Náutico agradece, né? Porque tu sempre coloca, né? É o sinônimo de esporte, né? Então nós temos tudo a agradecer a ti. Tá bom. Esse papo aí, você que está em casa, que nos assistiu, que pensa em fazer projetos, tem ideias, é isso aí, ó. Você teve uma aula com a Luciana, que é a coordenadora de projetos esportivos do Grêmio Náutico União. Vamos continuar aqui, faz mais um intervalo, roda a vinheta, voltamos em seguida. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Tá certo, então, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 29 anos no ar. Mais um programa itinerante. Estamos visitando a sede Moinhos do Grêmio Náutico União, que é uma grande sede esportiva onde tudo acontece aqui. A natação, a esgrima, o tênis, a academia. Ficou lá no Alto Petrópolis, a sede social, que
também tem esporte lá, mas aqui ficou um centro de treinamento. A Cris está conosco aqui, ela é preparadora física da esgrima e para-atleta, é isso? Que são trabalhos totalmente diferentes. São trabalhos diferentes, não diria que é totalmente diferentes, né? A gente trabalha eles para preparar para fazer uma boa esgrima, né? Estarem prontos para o técnico e para as competições. Porque na esgrima, cara, tu tem que ter bastante pernas, né? E tem que ter braço, e tem que ter flexibilidade, mobilidade. Onde é que entra a preparação física nisso? Tem que ter força, tem que ter potência de deslocamento, né? Então a parte para os andantes, que a gente fala, que eu trabalho com os andantes e com os cadeirantes, né? Então, para todos a gente trabalha eles num conjunto, num total, né? Trabalha o atleta num total, para ter essa potência, essa força na hora do jogo, eles conseguirem usar o máximo deles, né? São 3 armas, né? Espada, sabre, florete e sabre, né? Bom, para as 3 armas, a preparação é a mesma ou dependendo da... A mesma. A mesma. A sobrecarga para eles é a mesma, o treino, claro, deles é diferente, né? Um pouco diferente, mas a preparação prepara eles para as 3 armas eles estarem bem, para quem joga, né? Esse é o trabalho de preparação física, por exemplo, para esgrima, que é o que nós estamos falando, depois nós vamos falar com os para-atletas. É na academia só ou quando eles estão treinando a parte técnica também? Não, é só na academia. A gente faz lá na academia e algumas coisas diferentes também para estimular eles de formas diferentes, né? Para eles estarem prontos para vários desafios na hora da pista. Mas o treino é específico na academia. A parte técnica fica com o técnico, né? Então eu deixo eles prontos para o técnico trabalhar o que precisa. Porque na realidade, tu fazendo esse trabalho de academia, tu pega um atleta, uma atleta, né? Cada um tem a sua peculiaridade. Então tem atleta que não precisa trabalhar muito as pernas, porque ele se mantém bem, mas ele é fraco, né? Que tem que ter braço forte, né? Como é que é feita essa análise, essa observação? Com as avaliações que a gente faz, mas mesmo assim o trabalho tem que ser completo, mesmo quem tem mais força de perna tem que se manter com a força de perna. E os treinos deles técnicos são cansativos, né? São bem longos, então para eles aguentarem essa sobrecarga de treino, tem que ser treinado cada um individual. A gente consegue na esgrima fazer um treino individual para cada um, né? Porque não são tantos atletas e a gente consegue padronizar bem e fazer um trabalho bem específico para cada necessidade que cada um deles tem, né? Mesmo sendo a mesma arma, as necessidades são diferentes para cada atleta, né? São treinos diários de preparação física ou são treinos intercalados com o treino técnico? São intercalados com o treino técnico. Às vezes, não é muito certo assim, todos os dias eles vêm treinar, não. Mas tem um calendário com eles, olha, terça, tal hora, quanto tempo? 1 hora? 1 hora e meia? 1 hora e meia no máximo de preparação. Como eles vêm seguido, né, então eles treinam um pouco, 1 hora e meia mais ou menos, 1 hora, 1 hora e meia. Que nós estamos falando aqui sobre a preparação física de esgrima, nós falando em pernas e braços, tem alguma coisa assim, a natação, por exemplo, com a esgrima, porque a natação também mexe braços, pernas, tem que ter as pernas fortes, os braços fortes. Tem alguma comparação, alguma coisa que seja igual? Igual? Eu acho que eles precisam de uma preparação física com um suporte global, assim, que deixa eles prontos, né, para a modalidade deles. Mas eu acho que potência, força dentro de cada modalidade é fundamental para o esporte, né? Então a gente precisa de muita força e potência fora d'água e eles precisam de muita força e potência dentro d'água também. E algumas outros detalhes de cada modalidade, né? Mas os preparadores físicos trabalham em relação a deixar o atleta em perfeitas condições, as melhores condições possíveis para conseguir atingir os objetivos, né? Dentro de cada um, assim, a gente tenta fazer um projeto, uma programação, mas eles têm também as suas peculiaridades, né? As suas deficiências para algumas coisas. Porque o teu atleta, por exemplo, aqui de esgrima, que vem para o treino físico contigo na academia, eu estou apontando aqui porque a academia é ali. Ele pode chegar para ti como preparador, só, olha, eu estou com uma deficiência em tal
perna, ou tô sentindo um cansaço no... Às vezes eles vêm de campeonato também com uma dor mais no tornozelo, com uma dor de quadril, porque como eles deslocam muito na esgrima, né? Então, às vezes, um desconforto no ombro por sobrecarga de treino. Então, a gente tem que readaptar o treino para aquele momento de desconforto do atleta, até voltar ao normal de novo. Entra peso nisso aí ou um pouco de peso? Mas um pouco de peso. Não entra peso total, né? A gente faz aqueles testes de força total. Não tem isso para preparação física, porque a gente usa eles muito no limite, né? O atleta está muito no limite da lesão. E o que ali então? Tem um pouco de peso, um pouco de esteira, que mais? Tem esteira não? Às vezes tem esteira, tem a parte aeróbica, que a gente usa de várias maneiras, não só com a esteira, né? Tem a parte de força, tem a parte de mobilidade, de alongamento, de reforço, de prevenção para lesões também, que isso é bem importante, né? Nós estamos falando então aqui dos andantes, mas tu também prepara os cadeirantes que jogam esgrima, é isso? Sim, os cadeirantes que jogam esgrima. Sabe que tem uma história fantástica aqui, eu já entrevistei, nós temos essa entrevista inclusive. Às vezes, de vez em quando, eu tenho vontade de repetir daquela menina de cadeira de rodas, que ela vem de Santo Antônio da Patrulha Mônica, né? Mônica, ela vem dirigindo todos os dias de Santo Antônio da Patrulha a Porto Alegre, sai 7 horas da manhã lá, vem aqui, treina, volta no final da tarde. E ela disse que quando não tinha o carro automático, que ela vinha com um cabo de vassoura, apertando a embreagem para poder fazer... Ela contou para nós aqui. Mas agora, se um atleta atua de cadeira de roda, faz isso, vem diariamente de Santo Antônio da Patrulha, né? Com toda a dificuldade de mobilidade que ela tem para treinar, a técnica se motiva mais ainda, né? Eu ia dizer, o trabalho com eles é fantástico. É uma motivação diária com eles, porque tem as deficiências de todos, né? Todos nós temos, né? Mas eles parecem que passam por cima de tudo. Às vezes eu quero inventar uma coisa, eles já estão fazendo, já descem da cadeira, já fazem, super boa vontade. É muito legal de trabalhar com esse pessoal, é muito legal. Tem a Mônica, o Maurício. Treina contigo ainda, não? Maurício treina. Maurício, o Wanderson. Maurício é muito articulado, né? Muito articulado, muito inteligente. Treina, né? Não, mas ele é muito bom nisso aí. Ele é ótimo, são ótimos, né? Sabe que eu conheci todos eles, né? Porque o técnico deles aqui é o Teixeira. Da esgrima paralímpica. Ah, é o... Tá. Porque eles estavam fazendo... É que eles estavam fazendo... Eles vieram lá do SET, do Centro Estadual de Treinamento Esportivo. O SET que fica no Menino Deus, onde tinha um projeto social que o Teixeira, que é técnico de esgrima aqui do Grêmio Náutico União, fazia esse projeto social lá no SET. Aí ele convidou esse pessoal para vir para o Grêmio Náutico União. Foi aí que começou o Grêmio Náutico União a trabalhar com para-atleta. E é um trabalho maravilhoso, né? Tanto com as crianças também, tem várias lesões, enfim, lesões medulares, lesões de físicas também, né? Enfim, muito legal o trabalho com as crianças, é fantástico, né? Os cadeirantes que fazem a esgrima. Sabe que quando eu fui secretário de esportes, eu acabei liberando o ginásio Tesourinha para que os cadeirantes pudessem treinar basquete lá, que eles não tinham onde treinar. E aí eles fizeram um pedido na época lá, que nós atendemos, licitamos a compra de 10 cadeiras de rodas para crianças poderem jogar o basquete. E eu fiquei impressionado com aquela lição de vida ali, né? Tu deve estar aprendendo todo dia isso aí. Não, todo dia. É um aprendizado diário. Com eles é fantástico. Para quem não tem esse convívio, a gente não tem muita noção. Eu não tinha noção e tinha até medo de trabalhar, né? A gente fica com medo de trabalhar, porque parece tão sensível. Eles são muito mais fortes que nós, que temos todos os movimentos, né? Cris, obrigado, Cris. A Cris é professora de educação física, educadora física aqui no Grêmio Náutico União, que cuida da preparação física da esgrima, tanto dos andantes quanto dos cadeirantes. Aprendi isso aí, tá certo. Pessoal, vamos continuar aqui, vamos falar de natação agora, mas nós vamos fazer um intervalo, entra o break e nós continuamos aqui visitando a sede Moinhos do Grêmio Náutico União. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte, 29 anos no ar. Voltamos em seguida.
Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Continuamos aqui na sede Moinhos do Grêmio Náutico União. Daqui a pouco vamos falar de natação. Puta, já falamos dos projetos esportivos, lei de incentivo ao esporte, sobre o Comitê Brasileiro de Clubes. Já falamos de preparação física, da esgrima, dos andantes e dos cadeirantes. Agora nós vamos falar um pouco de medicina esportiva, cara. Que antes, na medicina esportiva, é o seguinte: o médico fazia residência em traumato, isso aí, geralmente em traumato. Entendia de joelho, de tornozelo, era médico do Grêmio, do Inter, coisa e tal, mas né, a ciência andou e hoje tem residência para quem quiser ser médico da medicina esportiva. E a doutora Petkovitz, gostei, não é Petkovic, hein? Petkovitz, do Grêmio Náutico União, está com uma jornada aí. Vamos falar um pouco sobre isso, doutora. Bom, nós estamos organizando, né? Aliás, a residência, o Grêmio Náutico União, né, no Rio Grande do Sul só tem uma residência, que é de Caxias do Sul, e o médico residente, o estágio dele em alto rendimento é justamente aqui no Grêmio Náutico União. Né? Eu estive conversando com o doutor Félix Drummond, e ele me disse que não sei se no início ou agora, que para residência são 2 ou 3 vagas, hein? São 2 vagas. Atualmente, as vagas aqui em Caxias do Sul são 2 vagas. E o último ano eles vêm para cá, ficam aqui. Se é pouco ou precisava de mais vagas hoje? Com o crescimento da qualidade de vida, com o crescimento de vários segmentos, do envelhecimento com tranquilidade, com saúde, né? Tem mais gente querendo ser médico esportivo? Né? Tem bastante gente. A medicina do esporte ela é uma área que ela permeia por todas as áreas, né? Não só, ela é uma grande área clínica, mas com ênfase para trauma. Então, é interessante sim consultar e é interessante ter mais médicos do esporte. Acho que isso está crescendo, né? Eram 2 serviços, hoje no Brasil já tem mais serviços, principalmente em São Paulo, então aos pouquinhos está crescendo. E essa jornada é para discutir o que exatamente? A profissão em si, as oportunidades?
Bom, essa jornada vem de uma primeira experiência que nós tivemos, que foi justamente dentro do Centro de Medicina e Reabilitação, parar para discutir, parar para estudar um pouco mais e junto com os treinadores e preparadores físicos. Agora a gente está fazendo novamente uma jornada, principalmente com ênfase na formação, já que esse é a expertise do clube é a formação de atletas. Então, nessa jornada ela enfoca a formação desde a infância até a adolescência e todos os problemas que podem estar relacionados nas diferentes áreas, como a alimentação, como a questão da autonomia na área da saúde emocional, da psicologia, a questão dos cansaços, né? Porque às vezes o adolescente ou a criança vem e está cansada. Ah, mas é porque é muito treino, é porque tem uma rotina, um calendário muito puxado. Se alimenta mal. Se alimenta mal, tem as preferências alimentares, né? Que essa é uma fase em que eles têm sempre as suas preferências, não como isso, não come aquilo. Então a gente vai sentar para discutir isso entre os profissionais de saúde, junto com os treinadores, preparadores físicos, Nutricionistas, né? Pessoal de nutrição. Vocês trabalham assim, sempre com uma equipe multidisciplinar, né? Exatamente. O nosso centro de saúde esportiva ela conta com o fisioterapeuta, a nutricionista, o psicólogo, né, os médicos. Então, é um trabalho muito multidisciplinar, muito interdisciplinar. Todos acabam discutindo, né, e tomando decisões acerca da saúde dos atletas numa coisa em conjunto, ou o que cada área consegue contribuir para a melhora, não só da performance, mas para a melhora, para otimizar a saúde deles. Quando é que vai ser essa jornada? A nossa jornada ela vai ser no sábado, dia 24 de agosto, pela manhã, né, para o pessoal poder ter o resto do fim de semana, não vamos comprometer o fim de semana do pessoal, vai ser das 8 da manhã ao meio-dia, cada área vai falar um tópico e depois a gente finaliza o encontro com uma mesa redonda. Onde vai ser? Vai ser no Grêmio Náutico União, na sede Alto Petrópolis, no teatro. As inscrições são pelo nosso telefone, junto com a nossa secretária, que é o 3025-3929. É um evento, o custo dele é uma doação de um artigo esportivo. A gente pensou em fazer isso para poder também beneficiar os atletas com menos condições. Então, a gente vai doar esses artigos esportivos. E aí a inscrição, então, ela não tem custo, exceto a doação de um artigo esportivo usado. Tem alguma fera aí da medicina esportiva que vem de fora, embora as grandes feras estejam aqui no Rio Grande do Sul, que eu conheço várias delas, ou vocês mesmos, os colegas que vão fazer o conteúdo? A gente vai contar, né, com a equipe do Grêmio Náutico União para participar dessa jornada e com a maior fera são os nossos próprios treinadores, né, que hoje a gente conta com o Leonardo Finco, que é um treinador campeão, que está aí, né, bastante... Coordenador da seleção brasileira de ginástica? Exatamente, coordenação, tem uma bagagem muito grande já ao longo dos anos com formação, tem o Alexandre Teixeira, enfim, a gente tem já uma equipe, né, de treinadores. E Teixeira conseguiu ganhar a primeira medalha, né, da esgrima brasileira com o João Souza. Exatamente, então ele tem, né, uma bagagem, né, a Ana Tubino, que também é treinadora, que vem, né, junto com o departamento de natação, trabalhando para essa formação, vem fortemente trabalhando com a formação de atletas, então a gente vai contar com a prata da casa mesmo, né. São cases assim, são casos que vocês vivenciam no dia a dia ou são assuntos que vocês escolheram? A gente vai dividir em dois momentos. Assuntos que foram escolhidos, temas escolhidos pela equipe, que a gente considera como temas recorrentes e necessários para a formação. E na mesa redonda, sim, casos, situações do dia a dia também que a gente percebe e como cada área lida, porque cada modalidade esportiva tem uma diferença, né? Então, assim, por exemplo, como fazer a longevidade daquele atleta, daquela criança, como despertar... O cara que joga o vôlei que tem problema na articulação do ombro. Tem outro que é o maratonista, já tem problema da articulação no joelho. E assim vai indo, né? E principalmente quando a gente fala de criança, né? Como fazer com que essa gurizada que tem 10, 12 anos permaneçam no esporte, seja no alto rendimento ou seja depois, mesmo que eles desistam, continuem fazendo esporte de alguma forma pela saúde. Tá bom, doutora. Esclarecedor. Medicina esportiva, grande área. As pessoas precisam disso, envelhecer com qualidade de vida, manter a qualidade de vida. Dia 24 de agosto, na sede Alto Petrópolis, do Grêmio Náutico União. É só ligar para lá, de graça.
É um sábado pela manhã, das 8 ao meio-dia. O que mais? Você oferece um artigo esportivo para doação. Eu, quando fui secretário de esportes, criei o banco do tênis para arrecadar tênis para as crianças e depois avancei para o banco de material esportivo. Porque eu botava as crianças aqui no União, na Sojipa, no Teresópolis, no Gaúcho, e as crianças não tinham chinelinho de dedo para o banho, não tinham óculos para natação, não tinham kimono. Então nós criamos, e o Dr. Félix Drummond sabe disso, um banco de material esportivo. Foi o maior sucesso, que também não funciona hoje. Nada funciona, mas tudo bem. A gente faz para fazer o bem, né? Muito obrigado, doutora. Obrigada. Muito obrigada pela participação e vamos então participar da jornada, que é o momento da gente poder discutir, poder falar um pouco mais sobre a ciência da saúde esportiva. Tá bom. Médica do esporte, doutora Petkovic. Não é Petkovic, Petkovic é o ex-atleta. É, né? Bom, vamos fazer o último intervalo e voltamos a falar de natação aqui na sede Moinhos, do Grêmio Náutico União. Já voltamos. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Cred Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos embora então para o último bloco do nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte. 29 anos no ar, hoje visitando a sede Moinhos do Grêmio Náutico União, que é um centro de treinamento, né? Tem academia, tem natação, tem esgrima, vôlei, basquete, tênis, ginástica artística, enfim. Gustavo Torres, diretor do departamento de natação, Ana Tubino, coordenadora. Bom, assunto não falta, cara, para natação. E cada vez que eu falo de natação, eu lembro do técnico de natação que não cai na água nunca. Não é brincadeira. Os nossos. Brincadeira.
Gustavão, e aí? O que estão preparando? Moço, primeiro eu quero saber o que tu quer falar, quero saber, porque o departamento de natação... Sei que tu era só da terceira idade. Aí tu botasse os velhinhos para nadar e aí assumisse o departamento geral de natação. E eu sei que são grandes eventos, grandes conquistas, porque eu vejo no Facebook toda hora competição e medalhas. É verdade, a gente está num grande momento, acho que estamos colhendo muito do que plantamos e tu vem acompanhando desde o início desse trabalho. Não começou comigo, começou com vários diretores antes, cada um faz sua parte. Mas agora a gente está começando a colher um pouco do resultado desses projetos que nós começamos com a entrada do presidente Naja, né? E eu assumi o departamento então, de forma global, junto com a coordenadora Ana Tubino, que está junto com a gente aqui. E nós focamos no início na questão das escolas de natação, na questão da metodologia, todo esse trabalho foi feito durante o primeiro ano. O que aconteceu de bom, além de uma comunicação mais precisa, 400 novos alunos no nosso último levantamento. Né? Isso é um resultado muito bom. Né? 400 novos alunos... Na recreação, na escolinha. Isso é trabalho da Ana Tubino, junto com todos os professores, todo o grupo técnico que trabalharam para que isso acontecesse. A gente está muito satisfeito, muito orgulhoso com isso. É um sucesso a escola de natação, mas ainda com mais 400 alunos e agora iniciando as reformas das novas sedes União Petrópolis, que vai abrir novas vagas lá com um novo complexo para as escolas. Então isso é muito bom, isso é a base, é onde começa tudo. Né? Passando para o próximo ponto, eu fica até difícil enumerar quantas conquistas nós tivemos, com certeza esse ano a gente participou de quase todas as seleções brasileiras. De categorias. E eu olho o Facebook, tu só posta a cara com medalha no pódio lá, meu. E é claro, isso nos enche de orgulho, a gente tenta fazer, eu tenho certeza que os nossos professores, os nossos técnicos, os nossos atletas e as famílias desses atletas têm esse sonho, né? E isso demanda uma energia de todos, né? Nós todos trabalhamos em conjunto para que isso aconteça. Então, além de todas as seleções que nós conseguimos, ainda fomos atrás do sonho olímpico, né? A Vivi retornou agora há pouco do Mundial. Fala quem é a Vivi para eles, né? A gente fala Vivi porque é com carinho, né? Ela tem um sobrenome complicado, não? Mas é a Viviane Jungblut, é a nossa atleta de piscina e maratonas aquáticas, né? Ela acabou de voltar do Mundial, nadou a prova de 10 km, nadou a prova de revezamento, nadou a prova de 5 km, mas a prova de 10 é a prova olímpica. E o Brasil tinha, para se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 nas maratonas aquáticas, né, normalmente é uma vaga por país. Se nós conseguíssemos terminar com 2 atletas entre as 10 melhores do mundo, teria uma chance então de ter 2 atletas nos Jogos Olímpicos. Né? Mas a Vivi ficou a 8 décimos da vaga, ou seja, a Ana Marcela Cunha, que é tricampeã mundial, conseguiu uma vaga, ficou em 5º colocado, e a Vivi chegou em 12º colocado, mas a 8 décimos da 10ª colocada, ou seja, imagina nadar 10 quilômetros e tu chegar a 8 décimos de um tempo. A gente fica até difícil contar. Nem dá para contar, né? Tempo para isso é menos que um estalo de dedo, talvez. Grande parte da prova ela se manteve no pelotão de elite, ela se manteve sempre entre as 10. Águas abertas. Águas abertas. Aí no funil da chegada ela acabou ficando em 12º. Nós estamos falando assim em alto rendimento. Tá, agora tu como coordenadora, como é que tu convence assim quando tu detecta assim, tu olha que tem um talento nessa escola de natação? Qual é a conversa para convencer que ele passe para a equipe, para treinar mais, para se dedicar mais e renunciar o que precisa ser renunciado para poder se manter? Na verdade, assim, até depois que nós fizemos essa nossa nova metodologia, são feitas avaliações a cada 4 meses. Então, a cada 4 meses eu avalio mais de 1.000 crianças, que vai do BB1 para o BB2, assim, até chegar no nível 4. Nosso nível 4 é o que traz os nossos talentos para as equipes mirim. E aí começam as competições. Isso, porque o nível 4 seria um nível preparatório já para que eles... Que idade é isso? Eles têm entre 7 e 10 anos, a grande maioria. Porque para nós o ideal é que eles cheguem entre 8 e 9 para as equipes, né? Porque seria ainda o pré-mirim e mirim 1. Daí ali eles vão ter bastante a evoluir
Porque a partir do Petis 1 e Petis 2, que são 11 e 12 anos, é onde realmente eles já começam a procurar índice e tal, porque no infantil só viajam crianças com índice para campeonatos, né? Que falavam em Master, eu achei, deve ser que nem o futebol, 30, 40. Aí o Gustavo me ensinou, não, é 20, 24, quanto é? Quanto é? Pré-Master começa com 20 anos. Então, qual é a nossa principal forma de convencimento, digamos assim? Que as crianças estão preparadas, né, que elas sabem. E segundo, elas ficam um mês de teste. Então, eu sempre brinco para elas, é que nem comer uma comida que a gente nunca comeu. Não tem como dizer que não gosta sem ter experimentado. Então, até a última avaliação agora foi início de junho, foi aquela semana de frio aqui em Porto Alegre. E os nossos treinos de Mirim Petis são feitos na piscina externa. Então também eu tive que fazer mais o convencimento aos pais, né, que as crianças não adoecem treinando lá fora. E olha, todos que passaram nessa última estão ali treinando conosco ainda. Vocês não precisam dizer por ética, mas eu posso dizer. Tudo quanto é equipe de gurizá tem que ter 2 técnicos. Um para os pais. Um para os pais, eu posso dizer isso. É difícil. O professor diz uma coisa, o pai que já foi daquele esporte, mas que é meio frustrado, não, faz assim como o pai tá mandando. Eu já vi isso várias vezes. E vocês também, obviamente, nem querem que vocês falem nisso, mas essas coisas às vezes atrapalham o planejamento, né? Cada família tem uma reação diferente. Mas eu digo que a gente tem muita sorte aqui no clube, as famílias nos apoiam muito, trabalham em conjunto, né? Porque sabem que se não for dessa forma, a gente não vai adiante, né? E é claro que o clube, o principal, eu sempre digo, é ter as regras claras do funcionamento. Então a gente tem essas regras, a gente faz as reuniões com os pais, explica pontualmente alguma dúvida especial, a gente está sempre disponível para isso. E assim, funciona em todos os clubes e dessa forma a gente está acostumado com isso, né? Faz parte do jogo, mas na maioria das vezes os pais estão junto com a gente, se organizam, fazem camiseta, vão torcer. Agora, por exemplo, a gente teve uma das competições que nós fomos, não me lembro qual, eram 3 ônibus, né? Acho que foi estadual, né? 3 ônibus, 2 ônibus de atletas, né? Os Mirim Petis, e 1 ônibus lotado de pais. Então chegamos com 3 ônibus lotados, né? Isso aí é um time, é uma equipe, então todo mundo junto. Agora, claro que tem a parte administrativa, né? Que precisa ter uma logística também, né? Que a parte técnica são com os técnicos. E aí entra a tua parte de coordenadora, para não deixar chegar no diretor. Mas a gente trabalha bem em conjunto, eu e o Gustavo, antes. Não. Então, realmente, essa parte de logística, tanto de funcionamento das escolas, de programações, como de orçamento de viagem, é tudo feito pelo departamento, assim, né? Então... Sabe que eu já fui secretário de esporte, eu fui secretário da Copa, fiz uma Copa. Agora, se tem uma coisa que eu nunca quero e nunca vou querer, é ser vice-presidente de esportes de algum clube. Porque tem 30 departamentos, todos precisam viajar, todos precisam competir, todos não sei o que lá. Oi, querida, e como é que faz? Sim, não, e que nem dentro das nossas regras, assim, tipo, que nem a gente brinca para que todos os nossos atletas ganhem medalhas, mas pro departamento às vezes é oneroso, né? Porque todos os atletas medalhistas são pagos pelo departamento. Às vezes tem o pai patrocinador também. Parte tem pai patrocinador. E então, com relação até isso, assim, então nós todo ano a gente faz 2 reuniões, né, no início do ano, e agora em agosto a gente vai fazer com todas as categorias de novo, para que essas regras sempre fiquem bem claras. Até como a categoria Mirim Petis está sempre renovando e entrando mais crianças, os pais têm que entender como funciona, até da importância das crianças viajarem, competirem, né, confiar nos treinadores para deixar com que viajem conosco. Temos 1 minuto para nós encerrar. Tu vê como passa rápido, né? Estamos com 10 minutos de entrevista já. Muito pouco tempo. Pô, mas eu fiz 1 hora de programa aqui, só União, 1 hora aqui. Acho que é muito mais. Mas aí, voltando a Vivi, agora a Vivi agora começa a vir a chave, a gente diz. Né? Agora ela vai atrás da vaga olímpica para as provas de 1.500 metros. Isso vai acontecer em março do ano que vem, em março, abril do ano que vem, no Troféu Brasil ou Maria Lenk, né? É nessa competição, então, que ela tem que nadar novamente abaixo do índice olímpico. Ela já nadou 4 vezes na prova de 1.500 abaixo do índice olímpico, então ela tem que repetir essa performance no Maria Lenk, então, para se habilitar a estar em Tóquio 2020. Mas a gente não falou dos Paralímpicos, e isso eu queria aproveitar esses poucos segundos e falar rapidamente. Maria Carolina Gomes Santiago, Daiane da Silva e Suzana Schnandorf
são nossos atletas de natação paralímpica, estão classificados para o PAN também e para o Mundial delas, que vai ser em Londres, né? Elas estão classificadas e também com grandes chances de medalha no PAN, assim como também no Mundial. E lutando também pela vaga olímpica. Então a natação também, além das categorias de base, Esporte Master, né, e as equipes, muito importante, a natação paralímpica cresceu muito. O convênio com o Esporte Mais também, a gente criou toda uma situação de formação de base espetacular, que um dia eu quero que tu venha para gravar com eles, tu vai ver, é interessantíssimo esse projeto, que cresce muito e a gente está muito orgulhoso. E só tenho a te agradecer por tu estar sempre junto com a gente nessa construção desse caminho, que não é de agora, é de muitos anos, né? E isso, o esporte deve muita coisa a ti, ao teu trabalho. A União deve muito a ti também, por tudo que tu faz pelo esporte, acompanhar e valorizar, que é o que a gente precisa. Muito obrigado, Bosco, por estar junto com a gente. Todas as nossas conquistas são tuas também. Oh, muito obrigado. Só que é o seguinte, eu teria que ter 2 horas de programa, porque eu fiz 1 hora inteira de programa aqui no Grêmio Náutico União. E olha, e tem assunto ainda. Mas nós, como diria o Anônimos Gourmet, voltaremos. Pessoal, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo fim de semana com o nosso Encontro do Esporte. 29 anos no ar. Sobe as letrinhas aí, meu.